E quando a galera pensa que tá pouco, vem mais um pouquinho de matemática na área, né? Ah, acho que eles gostam, professor Maurício. Eu acho, assim, essas visitas que eu fiz, que a galera gosta, se ficar a tarde toda matemática é bom também, olha aí, que maravilha. Chegam umas mensagens, de vez em quando, lá que a aula é muito boa, que gostam dos professores. Só que é assim, tá? A matemática, ela é boa por natureza. Mas tem que gostar das outras também. Ah, né? Com certeza. Tem que gostar de todas, porque todas vão fazer parte do seu dia a dia. Do conhecimento, até o final do né? ano. Isso mesmo. Então não tem jeito, não tem pra onde fugir. Não. E a gente fica muito feliz porque a gente tá junto aqui sempre com esse ânimo, né? Com essa disposição, fazendo o melhor para vocês. E aí, como foi a avaliação de recuperação? Tô querendo saber. Vocês nem fizeram. Eles só assistiram a aula porque a aula é boa. A aula é boa mesmo. É boa. E a não é porque é nós não, mas é porque é boa. Aí a modéstia rola solta aqui também, né? É uma das características nossas, é ser modesto, né? Oh, meu Deus do céu. Humilde. Então, a gente vai aí. Quem fez a avaliação de recuperação, a gente espera que tenha sido bem produtiva, né? Que vocês tenham tido sucesso. Esse é o nosso maior desejo, tá? Mas, entre meio à avaliação de recuperação, a gente continua falando da progressão aritmética. Vamos agora fazer algumas aplicações dessa disciplina que é muito importante. Nós já falamos sobre, por exemplo, na hora de plantar, né, fazer lá o direcionamento dos pés na plantação, nós usamos uma sequência numérica, porque é tantos metros em cada um. Então, se eu vou plantar 20 pés e eu tenho 3 metros em cada um, eu vou usar quantos metros até o final? Tudo isso é progressão aritmética. E aí a galera fica se perguntando, né? Mas onde é que a gente aplica isso tudo? E é nessa aula que a gente vai mostrar, tintim por tintim, para vocês, das aplicações, tá? A progressão aritmética tem inúmeras aplicações e a gente vai trazer algumas aqui para conversar com vocês. Só algumas. E depois, claro, que exemplos, né? Exemplo. Aqui a gente não para de exemplificar. Vamos lá, então, a aula 68.1. Professora Aldelina, tá animada? Vem junto então, vamos lá, junto e misturado. Essa parte da aula 68.1 a gente estuda qual assunto mesmo? Aplicações de progressão aritmética. Muito bem, então a gente vai ver os problemas que envolvem as progressões aritméticas, tá? As habilidades da aula, vamos lá. Utilizar os conceitos de progressões na resolução de problemas. E aí, claro, né? Vamos dar aquele abraço apertado, mandar aquele oferecimento da aula de hoje lá para os alunos que a gente visitou, né? Então, lá com a professora Juliana, aí a professora Lucy, professora Tabita e a professora Pura Moreno, estávamos juntos lá fazendo uma visita cordial, uma visita de atividade presencial a todos os alunos aí da escola. Vamos ver qual é a escola então que foi oferecida a nossa aula de hoje. A escola é a Tupã, lá em Ji-Paraná, né? A creche de Paraná. Então quer dizer que esses são os alunos dos mapas mentais? São, Uau. isso mesmo, né? Muito legal, a gente foi aí no sítio da aluna Nayara, né, Nayara? Foi muito bom. Temos aí o aluno Guilherme aqui, que também tem o sítio dele teve até já reportagem, a gente viu aí a maioria dos alunos bem interessados, bem legal mesmo. Então, um beijo no coração, professora Juliana e todos os alunos da Tupã. E é lá no distrito de Nova Colina. É isso aí. Município de Ji-Paraná. Um beijão, tá? Legal, legal. Tirando da cartola mágica, então hoje o assunto nosso mágico está trazendo as aplicações e é nisso que a gente quer conversar com vocês. Vamos lá, né? Falando de aplicações, como que a gente pode resolver isso aí? A gente tem várias situações que envolvem a progressão aritmética. Mas, claro, né, a gente pode enxergar isso de uma maneira. Tem outros assuntos que envolvem a progressão aritmética que a gente pode resolver de outra maneira, né? Tem vezes que a gente pode resolver com também... Com a lógica, né? Com a lógica. Muitas vezes sai com a lógica. Mas eu fiquei pensando também no seguinte, eu não sei se nós colocamos lá, mas o juros simples é uma aplicação de PA, porque vai sempre aumentando igual... 10%, 10%, 10%. Já o juro composto não, né? Aí não, aí já é... Pode ser uma PG. Pode ser exponencial, tem exponencial. Exponencial tá ligado com PG
Acho que eles já estão querendo saber o que tem nessa PG aí, né? Ah, então a PG é o assunto já das próximas aulas, né? E PG é bem legal, né? Porque quando você chega no caderno de dívidas, você anota lá suas dívidas, que você olha lá PG, é porque tá pago. Tá pago. Ô, Glória. Oh, verdade, né? Coisa boa. Então, quando a gente fala de aplicações, vocês devem ficar se perguntando, né? Será que tem aplicação? Com certeza. No nosso cotidiano, no dia a dia? Matemática é só o que tem. Né? Matemática é... Como é que eu posso colocar assim? Não vou falar porque eu sou humilde. Na verdade, a matemática é o tempo todo aplicada, né, gente? Nós é que precisamos ter um olhar para isso, né? E é isso que a gente vem fazendo nas nossas aulas. Eu acredito que vocês já estão com uma pegada diferenciada, olhando de uma maneira, né? Já olha para um detalhe, já vê a matemática aplicada. E, claro, né? Consolidando isso aos anos, né? No primeiro, no segundo, no terceiro. Quando você findar aí o terceirão, você já está vendo matemática em tudo, tá? E esse é o objetivo, né? Tanto é que as questões do Enem, se vocês olharem direitinho, são questões aplicadas no dia a dia. Eu estava olhando a prova de 2021, aí tem lá, uma pessoa vai na farmácia comprar os remédios XYZ, aí pesquisa em 3 farmácias, é no dia a dia. Uma pessoa vai numa lanchonete e percebe lá o lanche mais vendido, que determina a média desse lanche. São coisas do dia a dia. O Enem é isso. É olharmos para o dia a dia e percebemos a matemática aplicada. Verdade. Então, com isso, a gente vai verificar, olha lá no slide, né? Vamos fazer uma introdução e a gente vai verificar alguns tópicos onde a PA está inserida. Vamos ver. Muitas pessoas pensam que a matemática é uma disciplina que só trabalha com fórmulas, sem sentido e com cálculos intermináveis. Só que não, porque às vezes o ensino das progressões, o que acontece, né? Por que se pensa dessa forma? Porque às vezes o ensino das progressões é passado aos alunos enquanto deveria ser construído junto com eles, né? Então só passa aquela equação, aquela fórmula e vai passando para frente e não ensina o porquê de tudo isso, né? Então a gente aqui procura construir junto com vocês o conhecimento para ficar com certeza bem mais acessível, bem mais entendível por todos, né? Vamos lá então. As progressões apresentam as aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento, sendo fundamentais para a compreensão de vários fenômenos da natureza e também fenômenos sociais. A progressão aritmética é uma sequência numérica. Vamos lembrar, né? Vamos lembrando aí? Isso. O que é a progressão aritmética mesmo? A gente está vendo aqui que ela tem muitas aplicações, seja no ramo social, como na parte da natureza, né? Nos fenômenos da natureza. Mas aí a gente precisa lembrar do conceito, né? Vamos ver? A progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido somando o termo anterior a uma constante R, que é chamada de razão. Tá, e isso vai acontecer sempre da mesma forma, né? Sempre vamos ter uma razão constante, ou seja, sempre somado aquele mesmo valor, vai originar uma sequência chamada de progressão aritmética, certo? Certinho. E aqui, olha aí, olha que linda essa cena, né? Aqui. Alguns exemplos onde nós usamos PA. Será? Professor Maurício, o que a gente tem aqui? Vamos olhar junto com eles aqui? Lá. Vamos junto com eles aqui visualizar essa imagem e vamos perceber que isso está envolvido no seu cotidiano. Será? Olha lá, vamos ver aqui. Aqui a gente está vendo o quê? Esporte, né? Esporte. Uhum. A matemática financeira. Né? A aplicação. Falamos, né? Até dei um exemplo de uma simulação que uma pessoa fez e achou legal e colocou nas redes sociais. Se não me engano, foi no Instagram que eu vi. Que ele fez assim, ele coloca R$5 no primeiro mês, no segundo mês ele coloca R$10, no terceiro mês coloca R$15 e assim vai aumentando a quantidade de valores que ele vai guardando. Quando chega no 12º mês, ele já vai colocar uma quantidade bem maior do que ele colocou no começo do ano. A somatória disso vai dar mais ou menos, vai dar quase R$3.000. E isso é importante, saber que você está economizando de maneira numa sequência aritmética. Então, o que mais a gente está vendo aqui? Calendário, né? O calendário. O que isso tem a ver? Será com progressão aritmética? Isso há muito tempo atrás, né? E ponto de táxi. Táxi eu fui. Esperamos um táxi, pegamos um táxi. Aqui já é na natureza, né? A gente viu quem é esse aqui mesmo, a sequência de
Fibonacci, né? Então, olha aí. E Então, atrás da professora Lúcia tem lá a questão da comunicação, né? A distribuição de ramais, de fio, os pontos telegráficos, tudo isso é importante. Aqui eu acho que é petróleo, né? Perfuração, perfuração de petróleo. Legal, né? Então, olha aí, a gente está vendo aqui várias situações, mas para você entender melhor, a gente vai estudar uma a uma. Pode ser? Separado? Isso. Então, e aqui a gente tem 3 vezes 3, 9 exemplos, né? Mas eu acho que na prática aí a gente vai ter 10 exemplos das aplicações de onde a gente encontra a progressão aritmética, tá? Vamos começar então? Olha lá na telinha. Então, vamos começar falando de esporte. Vamos ver. Medir o tempo e os metros percorridos em uma corrida. Muito bem, né? Então, se você tiver um tempo constante ou uma quantidade de quilômetros, metros constante no seu preparo físico, você também está aplicando o PA, certo? Isso. Você pode até criar um cronograma, né, para praticar esportes, onde você, por exemplo, no primeiro dia você vai estipular. Não, um dia não. Vamos melhorar, porque assim, já tiveram uma aula de educação física, não é? Então não adianta eu fazer no primeiro dia um tanto e ir aumentando. Tem que estipular ali um prazo, uma semana. Na primeira semana eu vou correr 2 quilômetros. Na segunda semana eu vou correr 2 quilômetros a mais do que eu corri na primeira semana. Olha aí. E eu vou aumentando. É uma progressão aritmética. Vai. E ó, não falar pra ninguém não, tá? Só pra gente aqui. Caiu no Enem. Uma questão dessa, tem não no conta Enem, pra ninguém. Porque senão todo mundo fica sabendo e vão querer estudar. Tá. Então, né, se você tiver um tempo ou uma quantidade de metros ou de quilômetros, né, de uma maneira constante, você está trabalhando também a progressão aritmética. Então, primeiro, no esporte. Fechou? Fechou. Vamos lá, um segundo exemplo, olha lá. No segundo exemplo, a gente pode ter no orçamento familiar. Como assim, né? Você faz aí um planejamento dos gastos mensais da sua família? Eu faço, mas não cumpro. Faz, mas não cumpre? Mas tem que fazer, né? Então, assim... Mas eu faço. Planejamento eu faço. É igual academia. Eu também planejo para academia, mas quando eu sei que tem que ir lá vou ter que suar, eu... Mas sabe como é bom para não faltar na academia? Paga antes, né? Que aí quando sente no bolso... O pior é que a gente paga antes. Não adianta, não. Então, né, o orçamento familiar. Então, o planejamento de gastos mensais de uma família, assim como as economias, você pode nesse mês economizar, né, dentro do fechamento aí do que a sua família gastou. Você pode economizar R$100, no mês que vem você pode se organizar melhor e economizar R$50 a mais, isso. E você vai fazendo dessa forma, né? E claro, se você quer viajar de férias, não é? Quer ir para o Nordeste nas férias, então tem que fazer um planejamento de orçamento familiar, tá? Gasta, né? Se esse planejamento ou essa economia for constante, também está trabalhando a progressão aritmética, certo? Beleza. 2 exemplos? 2 exemplos. Mais um? Vamos lá, então. E agora, censo do IBGE. Ixi, essa daí é legal porque, assim, tem até uma frase, tá em uma das aulas, eu lembro que nós colocamos em uma das aulas. Enquanto a população cresce em progressão geométrica, a produção... Os alimentos crescem em progressão aritmética. Isso foi Malthus, eu acho que falou, né? Foi, mas isso aí a gente vai ver que, na verdade, essa teoria não procede muito, né? Porque hoje a gente tem muitos outros recursos. A gente viu que a parte de maquinário, né? Isso, quando ele falou essa frase, isso há muito tempo atrás, né? Ele falou no sentido de que a produção ainda era manual, né, professor Maurício? Então, na parte agrícola, né? Aí, hoje em dia, a gente tem muito maquinário, então a produção aí de grãos e de alimento, enfim, é muito maior. Mas tá? eu acho que ele tinha razão, porque é o seguinte, nós temos uma tendência errada no mercado, né? Por exemplo, se eu percebo que estão vendendo muito grão de soja, eu vou querer plantar o quê? Soja. E isso faz com que o preço dos outros grãos fiquem mais caro ou fiquem escassos. Porque fica mais raro, né? Eu quero produzir só soja, porque todo mundo está fazendo soja. Eu não planto mais feijão, eu não planto mais outros grãos, que vai equilibrar. Então, é interessante que você perceba isso. Estão plantando muita soja, então eu vou plantar feijão, para dar uma equilibrada e para poder dizer que valorizou o feijão. A então, estratégia é boa, né? É legal. Então, quando a gente faz um estudo prognóstico, né, da população de um país, você está analisando um crescimento, né, populacional. Então, o censo do IBGE, ele faz, né, essa vistoria, ele faz toda uma pesquisa de campo, né, do crescimento da população. Se esse crescimento for constante, né, também temos uma aplicação da progressão aritmética. Olha aí.
3 exemplos? 3 exemplos. Ah, é muito 4. exemplo, né? Vamos lá? 4 exemplos. Vamos lá. Ixi, agora sim. No calendário. Dias da semana. Os dias da semana, né? Com certeza. Quem nunca percebeu ou começou a perceber o seguinte, que a cada ano o dia do aniversário cai num dia assim. Aí tem ano que ele cai no Que ele dá dia seguinte. uma puladinha, né? O ano bissexto. Que legal. Aí tem um ano que quebra, porque é o bissexto, tem um dia a mais. Aí atrapalha, ao invés de pular da segunda para terça, pula para quinta. Mas os dias da semana, ó, por si só, já é uma progressão aritmética de razão 1, né? Então a gente vai indo de 1 em 1, então já é uma progressão aritmética, certo? Certinho. 4. Vamos ao 5º exemplo, então. Olha, isso nós só falando um pouquinho das aplicações, só um pouquinho. O 5º é Fernebate? Vamos ver. No 5º, a gente vai ver na natureza, né? A gente já começou lá no início, quando a gente estudou a parte de sequência. A gente iniciou o assunto de sequência numérica, né? A gente já falou de Fibonacci, né? Então, a gente viu que a gente tem uma espiral, né? Que é famosa e que representa muitos elementos da natureza. Então, padrões em fenômenos naturais é progressão aritmética. E eu colocaria outro aqui na natureza também. Quando nós vamos plantar os grãos, vocês percebem que os órgãos que são reguladores, eles estipulam um padrão, né? Tantos e tantos centímetros, fazer covas que tenham tantos centímetros, ou fazer um retângulo ao redor da planta para poder colocar os produtos, poder colocar, né, adubos orgânicos e tal. Então, eles estipulam um padrão. Então, quer dizer, quando eles estipulam um padrão, eu já sei quantas mudas, e nós fizemos isso na etnomatemática, nós vamos conseguir colocar em fileiras, alinhados, porque vai ter um padrão de espaço entre eles, e se você perceber, do primeiro para o segundo, tá normal. Aí aumenta esse tamanho. Do segundo para o terceiro, aumenta esse mesmo tamanho. É uma progressão aritmética. Também, olha aí. Legal, né? E a gente já viu 5 exemplos. Agora a gente vai ver o 6º. Olha lá. 6º exemplo agora na economia. Vamos lá, os economistas calcular os tipos de juros e investimentos. O professor Maurício já falou agorinha que um juro simples, como, né, o acréscimo é constante, então ele é uma demonstração de uma progressão aritmética também. E é o que vai manter legal, porque assim, no juro simples é bem notável isso, porque o primeiro valor, o que eu estou investindo, ele fica fixo. E eu vou calculando os juros em cima dele, só em cima dele. Eu não vou pegando o montante, eu não vou variando o valor total, só o valor aplicado. E aí vai sempre aumentando de forma constante. É uma PA. Legal. Só aí a gente tem 6 exemplos, né? Olha que bacana. Então é muita aplicação, gente. A nossa aula é um pouco conceitual para depois a gente aplicar, mas vocês estão vendo onde é que a gente tem aplicação? Então a gente precisa mostrar isso para vocês e não deixar só o assunto passar por vocês, e sim passar e internalizar. Quando eu olhar aquilo ali, quando eu olhar um calendário, eu já sei que ali tem uma progressão aritmética de razão 1. Então é isso que a gente quer que vocês tomem propriedade, tá? Mais um exemplo, acho que é o 7º, né? Vamos lá, Ciências da computação. Quem é aí que gosta de ciência? O aluno Matheus, ele faz faculdade aqui, né? Já nessa área aí, né? Da parte de informática e tudo, né? Nosso aluno aqui bem próximo da gente, né? E ele vai ver que a matemática também está inserida, não tá, Matheus? Tá, né? Então, a estrutura em linhas de código de programação também é matemática e também pode ter uma progressão aritmética. Por quê? Se essa programação tiver uma situação constante, a gente está aplicando aí a PA também. Beleza. Legal? Essa parte a gente nem fala muito, que a gente pouco entende, né? Tem que deixar o Matheus nos ensinar. Vamos lá, então, para a nossa próxima aplicação da PA. Olha lá. Engenharia de petróleo. Nossa, aí o pessoal nem imagina, né? Nem imagina que lá onde faz a perfuração, né? Se essa perfuração for a uma taxa constante, projetando a profundidade do poço a cada hora, é progressão aritmética. Então, e aí é nessa hora que eles fazem o cálculo de quantos litros vão tirar, se vai ser uma produção constante, se não vai ser, se vai ser permanente aquela produção. E é nessa hora que tem um detalhe. E aí é o ponto que vocês precisam entender. É nessa hora que 2 pessoas fazem o mesmo serviço, só que uma, porque estudou mais, usa um chapéu diferente, o chapéuzinho dele é diferente, a cor é diferente, você fica assim, por que será que ele tem o capacete da cor branca e os outros todos são azul ou amarelo? Então, esse que estudou um pouquinho mais faz o mesmo serviço. Às vezes,
sabe fazer até menos do que o que está fazendo no bruto lá, no manual mesmo. Só que ele é qualificado. É ele que sabe, por exemplo, fazer esses cálculos constantes de quantos metros eu vou programar lá a minha perfuradeira para ela poder cavar e não danificar o solo e nem perder o produto de qualidade. Então, quem faz o estudo da engenharia de petróleo para perfurar um poço já está aplicando a progressão aritmética também, isso se for uma taxa constante. O tempo todo a gente está falando a palavra constante. Por quê? Porque a nossa razão na progressão aritmética ela é constante, né? Mais um exemplo, vamos lá, porque não acaba nem fica pouco na parte do táxi, né? Seja um táxi, seja um modelo de aplicativo, né? Hoje em dia é mais comum móvel, né? Né? Isso. Então, ó, o preço da corrida vai variando conforme uma progressão aritmética. Se esse preço for constante, a taxa a ser cobrada, né, para a pessoa que entrou no carro, o passageiro, ia dizer paciente, o passageiro, né, só não é passageiro, motorista e cobrador, né, fala, né? Então, a taxa cobrada, se for constante, também é uma aplicação da progressão aritmética. A não ser que ele seja um taxista maluco. Eu cobro R$20, vai pra onde? Eu quero ir pra qualquer lugar, R$20. Aí já é a nossa função afim lá, constante, né? A constante, isso mesmo. E aí, mais um exemplo agora, onde a gente fala da engenharia civil, que é a mesma pegada da engenharia de petróleo, né? Escavar um buraco para o metrô. Então, vai fazer um procedimento lá para instalar um metrô em uma determinada metrópole, uma cidade grande, né? Se essa taxa for constante, se a taxa de avanço for fixa, né? For constante, assim, a escavação, você vai ter também uma progressão aritmética. E é nessa hora que ele programa já o prazo, né? Porque ele sabe, vamos cavar tantos metros por dia, constante. Porque eu não vou aumentar a mão de obra, não vou aumentar nada, é aquele tanto lá mesmo. Eu te entrego a obra em tantos dias, porque ele vai perfurar, vai calcular o tamanho, de forma constante, e não esqueça, isso é importante, sempre constante. Se não for constante, não é PA. É uma sequência, mas não é PA. Isso mesmo. E depois de tudo isso, é claro que ele vem com a gente, porque é hora de praticar. E ele tá animado, porque a gente viu muitas aplicações. Mas e agora? Como isso funciona na prática, no cálculo, na matemática aplicada? Isso eles já sabem. Já sabe, né? Agora, uma coisa eu digo, vai precisar do termo geral. Tá? Então, sempre a gente vai precisar do termo geral. Às vezes, a gente pode precisar da soma dos termos. Então, são aquelas duas equaçõezinhas, né? Por exemplo, se básicas. eu fizer uma economia, se eu guardei, quer saber quanto que eu tenho no final? Soma dos termos, porque vai ter que somar tudo que guardou em determinado tempo, né? E vai ter que somar ao final, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá, hora de praticar. Vem com a gente, Cascão! E a gente vai para o nosso exemplo de número 1. Olha lá no slide. Quando a gente fala de plantas, vamos lá, na natureza. A altura de uma planta em centímetros ao decorrer dos dias foi anotada e organizada conforme a tabela a seguir. Então no primeiro dia a altura da planta era 3 centímetros, no segundo dia 5,5, no terceiro dia 8, no quarto dia 10,5 e assim sucessivamente. Então, aconteceu de maneira constante, né, o crescimento de uma planta ao decorrer dos dias, do passar dos dias, né? Vamos lá. Se esse comportamento de crescimento for mantido, essa planta terá a altura de 65,5 centímetros após... Quantos dias, né? 20? Vamos lá? 22? 23? 25? Ou 26? Ou 26. Aqui a gente já pode anotar alguns dados, né, professor Maurício? Quem é o nosso A1, nosso primeiro termo? 3. 3, né? Quem é o nosso AN? O nosso AN é onde 65,5. Isso, onde ele quer chegar, ao final, né? Isso. Olha lá, então o nosso AN é o 65,5. Agora você tem que aprender a fazer uma leitura de algo que é aplicado e coletar os dados. Quem é a nossa razão? Está aumentando 2,5, né, por dia? Aumentando 2,5 por dia? Isso. Certo. E o que eu estou querendo descobrir aqui? O que eu quero saber? O N. O N, né? Eu quero saber depois de quantos dias, então os dias é o meu N. Depois de quantos dias isso vai chegar, essa planta vai chegar nessa altura aqui, beleza? Então vamos lá, né? O nosso AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o meu AN? 65,5.
3,5. Quem é o meu A1? 3. 3. Quem é o meu N? Não sei. Não sei. Menos 1 vezes uma razão que vale? 2,5. 2,5. Ah, mas tem que trabalhar com número com vírgula. Pode isso, Arnaldo? Pode. Pode? Então vamos lá. 65,5 menos 3 vai ser igual. Vamos fazer igual o professor Maurício falou? Vamos. Não vamos nem multiplicar aqui? Já a gente vai passar dividindo, né? Tá multiplicando, passa dividindo. 65,5 tira 3. Fica 62,5. 62,5, né? Dividido por 2,5. Vai ser igual a N menos 1. Fazendo a divisão aí, a gente tem... Bom, se fosse 625 dividido por 25, ia dar 25, né? Uhum. Como tem a vírgula, Não posso mu- tirar a vírgula? Não muda nada, então, Não. né? 25. Só que eu tenho que somar com 1. Então, o nosso N é 26 dias. Alternativa, a letra E. Eu sabia. Olha que legal, né? Então, a gente trabalhou algo aplicado na natureza, falando da altura de uma planta em centímetros, não mudou a unidade de medida, ficou fácil por isso, ficou bem tranquilo, né? E a gente aplicou aí com o nosso termo geral da PA. Gostei, muito legal. Muito boa. Aqui a gente fez o processo que o professor Maurício falou, né? A gente não fez o chuveirinho como a gente vinha fazendo nas outras vezes, né? A gente fazia aquela multiplicação, mas... a ideia foi boa também de já passar dividindo, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Uhum. Ah, por que mais 1 não era menos 1? É porque a gente mudou de membro, né? Quando muda de membro, a gente troca de operação. Legal, legal? Vamos lá? Mais um exemplo, então? Vamos ver. Cris decidiu ser uma influenciadora digital. E para isso... ela criou uma conta nas redes sociais, realizando a divulgação para os seus amigos mais próximos. Logo no primeiro dia, ela conseguiu o marco de 40 seguidores. Ah, então se é no primeiro dia, eu já posso dizer que o meu A1 é 40, né? Isso. Aham. Após esse marco, no segundo dia, O A2. ela conseguiu mais 14 seguidores. Então vai dar 54. 54, beleza. No terceiro dia também. Então seguiu essa sequência aí, Isso. né? Ou seja, então a minha razão é 14, porque a cada dia foi aumentando 14 seguidores, né? Isso. Legal. Durante toda a primeira semana. Primeira semana, olha o que 7 tá dizendo. dias. Primeira semana, 7 dias. Então, o meu N 7. é 7. Isso. Não sei, né? Vamos ver a pergunta, né? É verdade. É verdade. Se esse comportamento for mantido, ou seja, se ela conseguir sempre 14 seguidores por dia, qual será a quantidade de seguidores ao final de 30 dias? Ah, olha aí. Ainda bem que a gente parou, né? Observou bem, porque o nosso N vai ser 30, né? Porque ele quer um final de 30 dias. Bora ver, então? Então, vamos lá. O nosso AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? Quem é o AN, que a gente prestou atenção aqui anteriormente? O nosso AN eu não sei, é o A30, né? Eu tô querendo saber, 30 não é? dias. Isso. Quem é o A1? O A1 é 40. 40, né? A nossa primeira quantidade de seguidores. O N vai ser 30 menos 1 vezes a razão, que é 14. Tá aumentando 14 seguidores por dia, né? Então, vamos lá, o nosso A30 vai ser 40 mais 30 menos 1. 29. 29 vezes 14. A gente primeiramente faz a multiplicação, né? Então, sempre a gente vai multiplicar primeiro para depois somar. 29 vezes 14, 406. Somados aos 40, que é o primeiro momento, né? A primeira quantidade de seguidores que ela conseguiu. Então, 446. Alternativa, a letra A. Legal, né? O que vocês estão achando? Vocês viram aí como que são as aplicações? Não é difícil, né? Só que, claro, dentro de um contexto, né? Quando você tem todo um contexto, né? Que você vê que tem uma historinha, que você tem que fazer uma leitura, uma interpretação, a coleta de dados ela não é direta, né? Ela não vai ter dizendo o A1 vale tanto, a razão vale tanto, o AN vale tanto. É você que tem que interpretar. E outra coisa que eles também têm dúvidas é assim, vai ser sempre esses valores? Não.
cada situação, vocês veem que nós criamos algumas situações, né, hipotéticas e fomos estipulando, para você perceber que aquilo acontece de fato. Quando, por exemplo, o influenciador digital vai criar uma página, eles chamam de fanpage, né, para poder ter... Eles criam nesse seguidor. Bom, nós temos que alcançar tantos seguidores ali por semana para poder bater aquela meta, para poder receber os likes, os compartilhamentos e assim ir. E depois você vai ver que esse compartilhar informações digitais, ele tem outro comportamento, né, que é a nossa progressão geométrica. Ela vai se propagando de outra maneira. Isso é importante perceber. Isso mesmo, mas vocês viram que não é difícil. Só que você tem que fazer uma leitura e... bora Vamos interpretar, cantar. vai ter que interpretar. E para depois calcular, né? Ave O calcular Maria. vai ser mais na frente. Primeiro tem que fazer a leitura, a coleta de dados, quem é o A1, quem é a razão, quem é o N ali. Quase que a gente colocou que o N era 7, né? Mas aí vai no comando, vai lá no comando. O que o exercício está querendo? Ele não está querendo em 7 dias, ele está querendo em 30. Né? Então, muita atenção, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Mas e aí, vocês gostaram? E aí, estão percebendo as aplicações? Olha lá então no slide, vamos lá. Vocês aí que estão percebendo as aplicações da PA, a gente vai para mais uma, né? Vamos lá, mais uma? Vamos. Bora? Mais uma, vem com a gente então, exemplo de número 3. Um atleta de alta performance tem se preparado para a disputa da Maratona do Rio. Acho que é o Rosimar, o nosso amigo Rosimar aqui, o mais conhecido como Mazinho, está se preparando para a Maratona do Rio. Que possui atualmente um percurso de 42 quilômetros. Mas ele tem que ir pedalando então, até depois do Candeias ali, né? Vai um pouquinho mais. Para isso, ele começou percorrendo 14 quilômetros no primeiro dia. Ah, então já posso colocar que o A1 é 14? O A1 é 14. 14 quilômetros no primeiro dia. A cada dia, ele percorreu 5 quilômetros em relação ao dia anterior. Ah, então Mas essa é a aumentou, razão. né? Essa é a razão. A razão, né? Então a razão é 5 Quilômetros. Isso. A distância total percorrida por esse atleta durante uma semana de treino é de... Ah, então, na verdade, ele quer a distância percorrida, ele quer uma soma, né? Então, ele vai querer uma soma dos 7 primeiros dias, né? Mas, para a gente somar, a gente precisa do primeiro termo, Do último termo, da quantidade de termos. Eu já sei que o meu N vai ser 7. Agora sim é 7, né? 7 dias? E eu, primeiramente, vou ter que achar o meu A7. Quem é o A7? Quem é o A7, Quantos quilômetros né? ele correu no 7º dia? Isso, quantos quilômetros ele correu no 7º dia, para depois a gente fazer a soma, né? Então, preste atenção aí no que ele está querendo, tá? Então, vamos lá. A N é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o meu AN? Eu não sei, é o A7. Eu vou procurar, é o A7. Né? O A1 são os primeiros O A1 quilômetros. é 14. 14, né? 14 mais o N, que é 7. 7 menos 1 vezes a razão, que é 5. Foi aumentando 5 quilômetros por dia, certo? Quem é o A7, então? Vamos lá. 14 mais 7 menos 1? 6. 6 vezes 5? 30. 30, né? Então, 14 mais 30. O nosso A7 é 44 então a quilômetros. letra A. Olha aí, então muita calma nessa hora, porque quem chega aí já de cara pensa que é a letra A, Tá certo. Não tá né? Só que não é dessa forma. Porque ele quer saber a distância total percorrida. A distância total percorrida. Quando fala distância total percorrida, a gente precisa somar. E aí a gente pode fazer pela soma dos termos, ou a gente pode montar nossa sequência, que vai aumentando de 5 em 5, não é? Não são 7 dias? Então, olha aqui, começou com 14, né? Depois, 19. aí vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e terminou em 44, né? Isso. Então essa é a nossa sequência. Vamos completar ela ali? Vamos. 14 mais 5. 19. 19 mais 5. 24. 24 mais 5. 29. Aqui tá indo com final 4, final 9. Final 4, Isso. final 9. Então aqui vai ser 34, 39. 39, 44. A galera que na hora de uma avaliação externa decide somar aqui todos esses elementos, não tem problema, tá correto também. Quando você somar 14 com 19, com 24, barará, barará, você vai chegar numa soma total de 203. Isso. Beleza? Eu posso também usar a ideia de Gauss, Pode. a sequência ímpar, olha lá, peguei, são 7 termos, não é? O do meio é o 29. Então, 29 vezes 7
203. Pode ser, olha aí, ficou legal. E ainda não muito distante, a gente pode usar a equação, né? Então, a equação vai ser o S7, vai ser o nosso A1, mais o nosso AN, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Quem é, então, o nosso A7? O A1 é o 14, o AN é o 44, vezes a quantidade de termos, 7. que é 7, né? Dividido por 2. Então, meu S7, 14 mais 44? 58. 58 vezes 7 dividido por 2. Dá pra gente até melhorar aqui, simplificar, né? E vai ficar 29 vezes 7, que é o que o professor Maurício falou, que também resulta em 203. Então, de toda forma, caminho 1, caminho 2, terceira, curva esquerda, curva direita. Sempre chega no mesmo lugar. Chega nos 203. Então, vamos marcar a alternativa correta, que é a letra E. 203 km. Cuidado com a letra A. Nem tudo que é óbvio é lógico. Nem tudo que balança cai, né? Nem tudo que é óbvio é lógico, né? Vamos lá, muito legal. Então, a gente achou 203 de todo jeito, né? Bora, então, pra gente concluir. Olha, eu acho que essa aula... agora, essa sim passou voando, hein? Eu nem percebi. Olha que ligeira, né? A gente fez alguns exemplos, mas antes disso a gente trouxe toda uma parte conceitual mostrando para vocês onde a progressão aritmética é aplicada, né? E essa é a vantagem de poder, né, organizar as aulas de maneira que fique prático para o aluno. Por quê? Nós explicamos o que era sequência, depois mostramos que a sequência pode ser uma PA, mostramos os termos gerais, mostramos as regras da PA, a soma, depois mostramos a parte da interpolação, depois que o aluno sabia tudo de PA, daí nós falamos assim, agora você pode usar aqui, usa aqui e vai usando. Isso é importante para você, até mesmo para a escolha do que você quer no seu futuro. Bom, eu gosto muito dessa área de computação, então matemática tem que ser afiada. Mas não adianta fugir muito, gente, que a matemática vai estar em todas, está na medicina, está no direito. Aí a galera fala assim, eu vou fazer direito, eu vou ser advogado. Faça tudo direito, até o cálculo trabalhista, tem que ser direitinho. Aí quando chega lá, né, em direito trabalhista, se depara aí com a matemática e não adianta, não tem para onde correr. Claro que tem cursos que tem mais, né, galera aí da engenharia, então já sabe que vai pegar uma matemática pesada, puxada, mas a matemática está em todo lugar, e é isso que a gente procura sempre mostrar para vocês aqui, as aplicações. Eu me amarro nessa aula de aplicações, porque eu acho que é bem bacana mesmo a gente entender, a gente enxergar onde a matemática está aplicada. Brincando com os números? Tem. Tem sim, senhor. E hoje é uma brincadeira bem legal, quer ver? Já que lá na aula anterior foi meio pesadinha, né? Tinha que resolver. Essa aqui é bem legal e eu acho que todo mundo já sabe a resposta. Olha lá no slide. Então, qual é a perguntinha? Nunca discuta com uma PA ou com uma PG. Por quê? Não vou falar. Nunca discuta com uma PA ou com uma PG. Por quê? Por que, Chaves? Me conte. Isso. Professora Adelina, eu estou interpretando a sua interpretação, tá? Olha aí como ela é espertinha, né? Tem coisa que a gente não fala, mas ela interpreta, porque a ligação dela com o aluno é diferente, né? Nunca discuta com uma PA e uma PG, por quê? É com vocês. Então, galerinha do grupo, olha lá, aqui com a gente para a gente finalizar nossa aula, muito legal, né? A gente trouxe uma aula bem bacana, eu gosto muito quando a gente chega no desfecho final aí das aplicações, porque eu acho isso bem importante. Muito. Concorda? Você concorda ou concorda? Eu não vou nem discutir. Não discute, né? Assim como a PA e a PG... Não fala mais nada, que a gente já falou a resposta dessa perguntinha aqui, né? Então, alunos do primeiro ano, a gente fica por aqui, mas claro que a gente tem ainda a revisão, e nessa revisão, quando a gente tiver as atividades de sala, é mais aplicações. Então, se prepare para resolver. Ou se prepara que hoje à tarde eu vou para a escola botar para estudar, vou resolver, calcular, interpretar, vou resolver, calcular, interpretar. Isso é com vocês. Então, até já!